Um acidente de 214 Gs, uma desaceleração absurda jamais presenciada antes por um piloto de corridas. Um acidente brutal em uma das categorias mais mortais do planeta. O cara que ficou conhecido como G-Man venceu a morte e hoje detém o recorde indesejado de Gs no corpo. Não te parece muito? Bom, imagina o seguinte, você é um piloto usando o seu capacete dentro do carro e eu estou desconsiderando o seu peso total, apenas cabeça e capacete. Tem aí um peso de 8 kg, fazendo a curva Purron lá em Spa-Francorchamps, vezes 3.1 Gs, que é a força exercida sobre você nesse trecho. Bom, são 24 kg de força agindo sobre a sua cabeça, e tudo isso em uma corrida de endurance. Isso foi um exercício, um mero exemplo. Agora em Fórmula, as forças são ainda maiores. Imagina 214 Gs pelo seu corpo todo. Pegou a dimensão desse acidente agora? E por que citei fórmulas? Bom, esse acidente rolou na categoria de monopostos e não foi na Fórmula 1, foi em outra. Mas como ele sobreviveu? Como foi esse acidente? O que aconteceu? Ele saiu ileso ou quebrou alguns ossos? De quem foi a culpa? Hoje em detalhes o incrível e assustador acidente, do começo ao momento final, o acidente de maior G da história. Primeiro é importante você entender o seguinte, o nível mais alto de competição de Fórmula nos Estados Unidos, ou como os norte-americanos chamam, Open Wheels, estava dividida. De um lado a Champ Car, que anteriormente se chamava kart, aqui no Brasil foi batizada de Fórmula Mundial, que dava mais ênfase aos circuitos mistos. Do outro lado, o IRL, que estava com os ovais. Eles competiam por tudo, por dinheiro, por equipes, transmissão na TV, e tudo começou em 1994, quando a Indy Racing League foi criada para ser uma alternativa de baixo custo e focada em ovais, já que a kart estava cada vez mais sendo dominada por equipes ricas. Conforme o tempo foi passando, essa separação criou uma rivalidade que acabou prejudicando patrocínios e até mesmo a visibilidade do automobilismo americano. E para ganhar a disputa, o nível aumentava, em tudo, e isso refletia nos pilotos dentro das pistas. Cada disputa era elevada à enésima potência, tinha muita coisa em jogo, e isso cobrou um preço. Em 2001, já tivemos um indício de quanto a brincadeira estava perigosa. A kart viu que as provas da IRL no Texas Motor Speedway rendiam um bom público e boa audiência. O que eles fizeram foram marcar uma corrida por lá, fechando o contrato, recrutando um piloto para fazer os testes iniciais. Qual piloto? Kenny Brack. Porém, os carros da kart eram mais potentes e tecnológicos e mais caros do que a da IRL. Isso preocupou muita gente. Porém, Brack foi até lá, andou e disse que estava tudo bem. Mas esses testes foram realizados e a preocupação foi aumentando. O final de semana da corrida chegou e a pole foi de Brack. Porém, no dia da corrida, diversos pilotos, inclusive os brasileiros Tony Kanaan, Hélio Castro Neves, Cristiano da Mata e Maurício Gugelmin disseram que passaram mal devido à força G aplicada a altas velocidades e a prova foi cancelada devido ao nível de perigo oferecido aos pilotos. Os caras que iriam sentar nos cockpits na época fizeram uma votação para saber quem queria correr. Adivinha quem votou dizendo que gostaria que a prova ocorresse? Pois é, ele mesmo. Se ele soubesse o que aconteceria com ele no futuro... Texas Motor Speedway era a última etapa do campeonato da IRL, decisão de título. Scott Dixon, Gil de Ferran, Hélio Castro Neves, Tony Kanaan, Sam Hornish Jr. brigavam pelo título, só tinha casca grossa. Ferran tinha sido campeão da kart com a equipe Penske, já o neozelandês era um garoto. Hélio e Tony faziam parte da legião brasileira que brilhou lá nas pistas americanas, sem falar em Giafone Meira. É louco pensar que hoje em dia todos eles são lendas do esporte, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Temos diversos recordes, campeonatos e muito prestígio. Enquanto todos eles lutavam, decidindo o título roda a roda, uma colisão entre Thomas Scheckter, filho do campeão mundial de Fórmula 1 de 79, Jody Scheckter, que era companheiro de Dixon da Ganassi, e Kenny Brack, piloto então servindo a equipe de Bob Rahal. Entrou para a história, deixando a disputa pelo título em segundo plano. Mas o que você acha que aconteceu na sequência desse frame? Antes da gente falar mais sobre o acidente em si, quem era Brack?
Kane nasceu em 21 de março de 1966 em Glava, uma pequena cidade sueca de 40 habitantes. Mas como assim uma vila perdida entre florestas e lagos? Você venceria as 500 milhas de Indianápolis? É uma daquelas histórias cheias de aventura, determinação, paixão pela direção e vitória que são impossíveis de resumir em poucas linhas. Enfim, ele correu na Grã-Bretanha e na Suécia na Fórmula Ford e na Fórmula 3, onde foi campeão sueco júnior em 1986. Na Europa, na Fórmula Opel Lotus e na Renault Clio Cup, campeão escandinavo de 92. E nos Estados Unidos na Barber Saab Pro Series em 93. Em 94 competiu na Fórmula 3000 Internacional. Em 95 ele terminou em terceiro no Campeonato Internacional de F3000 pela Madgwick Racing. Em 96, os primeiros contatos com a Fórmula 1, pois é, primeiramente com a McLaren, que lhe ofereceu uma posição de teste, mas que ele rejeitou. Depois com Flávio Briatore, em quem não confiava, e por motivos bem óbvios. Por fim, Tom Winkshaw para a vaga de piloto de testes da Ligier, depois com a Arrows compartilhando o carro com o Verstappen. Pausa aí, editor, você colocou a foto errada, não é Max Verstappen, sim o pai dele, Jos Verstappen. Isso, boa. Foi piloto de teste da Fórmula 1 da Arrows, mas decidiu deixar a equipe após o meio da temporada, concentrando-se em sua campanha europeia no F3000. Brack estreou na IRL em 1997, realizando algumas provas. Em 98 ele passou a dirigir para a lenda do automobilismo americano, A.J. Foyt. A nova equipe rendeu dividendos, pois ele venceu 3 corridas consecutivas e foi campeão daquele ano. Em sua defesa, o título de 99 ele terminou como vice-campeão atrás de Greg Ray, incluindo uma vitória nas 500 milhas de Indianápolis do próprio ano. Após a temporada de 99, ele deixou a equipe Foyt e foi para competir na Kart FedEx Championship Series. Em 2000, mudou para a série Kart, ingressando no time da outra lenda americana, Bob Rahal, e sendo premiado como Rookie of the Year, ou Novato do Ano, terminando em 4º lugar na classificação geral. Em 2001, ele terminou em 2º lugar no campeonato de pilotos, vencendo 4 corridas e conquistando 6 pole positions. No entanto, não teve muito sucesso nos circuitos mistos, o que lhe custou o título daquele ano a Gil de Ferran. Uma curiosidade é que em 2001, Brack teve um papel no filme Driven, estrelado por Sylvester Stallone e Burt Reynolds, o filme ruim. Brack voltaria para a IRL em 2003 em um carro de Bob Rahal e sua equipe Rahal Letterman Racing. Terminou em 2º lugar no circuito Twin Ring Monteji, lá no Japão. E aí voltamos para a corrida final no Texas Motor Speedway. Editor, bota o vídeo do acidente de volta, por favor. Na Indy, você não luta contra os carros, você luta contra a pista. Sim, foi Brack que disse essa frase ao começar a sua carreira nos Estados Unidos. Essa frase ilustra bem toda a trajetória dele no automobilismo norte-americano. Vamos entender o acidente. Scheckter e Brack disputam posições importantes no top 10 da corrida. Se você não está acostumado com corridas e ovais, principalmente na Indy, seja IndyCar atual ou IRL ou kart, a disputa é incessante do começo ao fim. Como os carros ficam no vácuo o tempo inteiro, as ultrapassagens não param. E foi nessa que Brack colocou de lado para ultrapassar Scheckter. Porém, algo deu errado, um pequeno toque entre as rodas fez com que ambos perdessem o controle. Mas a forma como o carro de Brack se comportou... Perceba que o carro de Scheckter foi usado como uma rampa de lançamento para o carro de Brack, que vai direto na cerca de proteção. Com a plasticidade do acidente, muita gente na época deve ter pensado, morreu na hora. O carro, após aterrissar, gira e por um milagre não foi atingido por outro carro. A célula de sobrevivência foi a mais importante para manter Brack a salvo. E veja bem, em uma época sem a Aeroscreen, que é uma versão fechada do Halo usado na Fórmula 1. Scheckter, que escapou, sabe-se lá como, de algo pior, dizia: "Não sei o que aconteceu." O vencedor da corrida, Gil de Ferran, disse: "Foi uma cena horrível, os acidentes são um lado infeliz do nosso esporte. Testemunhei alguns acidentes muito graves durante minha vida no automobilismo. Infelizmente, esse não foi o primeiro e não será o último."
Brack teve dezenas de fraturas pelo corpo, fraturou o externo, teve fraturas múltiplas nos 2 tornozelos, fratura de fêmur e sobreviveu a uma desaceleração 5 vezes maior do que qualquer ser humano sobreviveria. E a recuperação de Kenny foi longa. Com tantas fraturas e ossos quebrados, não poderia ser diferente. Ele passou vários meses na unidade de terapia intensiva de 3 hospitais diferentes. Quando ele saiu, enfrentou uma reabilitação muito difícil por mais de 6 meses, 6 horas por dia. Mas olha que plot twist, onde não se esperava a vida, Kenny não só se recuperou como também voltou a correr. Ele fez seu retorno às 500 milhas de Indianápolis em 2005, substituindo o lesionado Buddy Rice. Olha a ironia do destino, coincidência ou não, Rice havia substituído Brack em 2004. Quando a equipe de Bob Rahal o chamou para substituir o seu substituto no passado, a esposa de Brack negou e desligou o telefone. Porém, Brack aceitou e, a contragosto da esposa, imagina aí a treta, pegou o avião e apareceu em Indianápolis. Não teve tempo de fazer o primeiro treino classificatório, mas foi o mais rápido de todos os presentes, com 4 voltas em uma média de 364 km por hora. Porém, na corrida, ele teve que abandonar devido a uma falha mecânica. A história estava feita. Carl Haas, dono da equipe Newman Haas, fez um convite formal para ele voltar. Ele pensou por 3 meses, decidiu que era melhor anunciar sua aposentadoria das pistas. Detalhe importante, 10 dias após o acidente de Brack, Tony Hena perdeu a vida em um acidente semelhante durante um teste privado no Indianapolis Motor Speedway. Hena, um piloto promissor que estava tendo sua grande chance na equipe de elite, a Chip Ganassi Racing, morreu instantaneamente depois de voar pelo ar e cortar a cerca. Os 2 acidentes levaram a uma investigação da IRL após milhares de reclamações apontando que o carro tinha tendência a levantar voo. Na época, decidiram reduzir a potência em cerca de 10% e desacelerar os carros em pelo menos 10 milhas por hora. Em 2009 mudou-se para a Inglaterra e desde 2015 ajuda a McLaren Automotive no desenvolvimento dos carros de passeio da marca. Em maio de 2018 ele assumiu o cargo de piloto de testes-chefe. Um ano antes estabeleceu o recorde de volta para carros legais de estrada em Nürburgring, com uma volta que está aparecendo aí na sua tela, e um McLaren P1 LM, projeto que ele mesmo ajudou a desenvolver. Por muito tempo, ele gerenciou o piloto de Fórmula 1 e IndyCar Marcus Ericsson, que se tornou o segundo sueco depois de Brack a vencer as 500 milhas de Indianápolis em 2022. Em julho de 2013, a Autosport nomeou Brack um dos 50 maiores pilotos que nunca correu pela Fórmula 1. O acidente de Kenny Brack é talvez o mais assustador da história do automobilismo, envolvendo um piloto que tenha sobrevivido. Roteirista, certeza que vai ter gente falando, tem acidentes com forças maiores. Pois é, mas são acidentes em que a medição não foi feita de maneira correta ou infelizmente o piloto não sobreviveu. Circula na internet, aí na Deep Web, que o acidente de Karl Wendlinger em Mônaco pela Fórmula 1 em 94 teve 360G. O piloto ficou em coma e conseguiu se recuperar, mas esse número nunca foi confirmado. E também temos o acidente de Jules Bianchi em Suzuka, que também na Fórmula 1 e que alguns dados apontaram 254 Gs, mas a FIA até hoje contesta esses números. Brack conseguiu dar a volta por cima, mas aquele acidente no Texas está cravado na história. E ele tem muita, mas muita sorte mesmo de ter sobrevivido. E sem dúvidas a Indy é uma categoria brutal e extremamente perigosa. Se liga nesse vídeo que já está passando na sua tela, onde separamos 10 acidentes impressionantes da categoria. Te vejo em 5 segundos.